O objetivo aqui hoje é trazer um relato pessoal de a respeito do yoga. Falar um pouquinho da minha trajetória no yoga, desde os meus primeiros contatos até eu me tornar professor. Claro que o tema principal não é esse, o tema principal não sou eu, nunca serei eu o tema desses meus vídeos, mas trazendo um pouquinho desse relato, um pouquinho dessa vivência, vai ficar mais fácil eu entrar no assunto propriamente dito, o assunto que é realmente importante. O assunto, como vocês devem ter visto no título do vídeo, está relacionado justamente à presença da cultura New Age no yoga. A presença do, do misticismo artificial no yoga. Isso acontece em praticamente tudo aquilo que a gente costuma chamar de cultura oriental e que veio para o Ocidente, mas no yoga isso grita. Isso aparece com cores gritantes, assim, com cores muito fortes. E fica muito evidente, fica muito visível. Eu comecei a perceber isso nos meus primeiros contatos com o yoga. Isso sempre ficou muito nítido para mim por meio de práticas em que o professor conduzia demais os seus alunos, às vezes dando orientações um pouco confusas, às vezes dando orientações que sugeriam ideias, pensamentos, modos de pensar, imaginações, visualizações. E aí, à medida que eu fui estudando o yoga, me desenvolvendo na minha formação, eu fui percebendo o quanto isso era não apenas desnecessário, como também nocivo. Ou seja, aquilo prejudicava a prática dos alunos, das pessoas que estavam ali interessadas em praticar o yoga, em se aprofundar no yoga. Uma explicação para isso está relacionada ao fato de que o yoga, desde a sua origem aqui no Brasil em particular, sempre esteve mesclado com uma série de coisas que nunca tiveram relação com o yoga. Então, por exemplo, se vocês forem estudar as origens do yoga no Brasil, vocês vão se deparar com professores que lá na década de 50, 60 eram ligados ao espiritismo, por exemplo. Depois, professores que vieram a desenvolver trabalhos no yoga relacionados a campos como educação física, fisioterapia, nutrição. Ou seja, sempre conectando o yoga a um conhecimento que nunca teve relação com o yoga. Ou que só teve relação com o yoga por meio de alguma extravagância mental e intelectual desse um professor ou desse conjunto de professores. Se vocês forem sondar, por exemplo, a história dos pioneiros, né? Enfim, pega, por exemplo, Hermógenes, De Rose, vocês vão encontrar tendências desse tipo. Tendências de mesclar o yoga com alguma outra coisa que não tinha relação com o yoga, seja algum conhecimento que já era existente, seja com um conhecimento que foi inventado simplesmente. Sempre houve muita confusão. E o fato de haver sempre muita confusão ao se tratar de yoga deu margem para muitas coisas ainda mais confusas. Então, se você não tem um conhecimento sólido estabelecido, você tem margem para você fazer o que você quiser. Muitos professores encararam isso como uma oportunidade de desenvolver com o máximo de liberdade os seus trabalhos. Já nos anos 90, por exemplo, né, passado algum tempo desde o início do yoga no Brasil, vieram vertentes como, por exemplo, o sistema Iyengar, o método Shivananda, que já tinha colocado os pés no Brasil algum tempo antes, mas ganhou importância só a partir de meados da década de 90. Enfim, o yoga ele foi se expandindo muitas vezes baseado
nessa indefinição do conhecimento original, nesse pouco acesso que se tinha do conhecimento original. Meu mestre, né, Rajnath, ele foi o pioneiro do Hatha Yoga no Brasil, foi ele quem trouxe o conhecimento verdadeiro do Hatha Yoga para o Brasil, mas isso já dentro do século XXI. Até então, muitas pessoas já tinham ido para a Índia, mas não sei bem porquê. Tem alguns palpites, mas não vem ao caso agora. Mas essas pessoas nunca se dispuseram a trazer o conhecimento genuíno para o Brasil. E o meu mestre, ele fez isso. Ele foi para a Índia, se tornou nata. Os natas, né, da organização conhecida como Nata Sampradaya, eles foram os criadores do Hatha Yoga, foram os perpetuadores do Hatha Yoga, que é uma tradição tântrica. E o meu mestre se tornou nata, se tornou um mestre tântrico, viveu por vários anos na Índia, aprendendo o Hatha Yoga, aprendendo essa tradição tântrica, e depois voltou para o Brasil e começou a desenvolver um trabalho no sentido de divulgar o Hatha Yoga aqui no Brasil. Meu mestre formou alguns alunos, entre os quais eu e o Naganath, que é um mestre nata que desenvolve um trabalho muito interessante aqui no Brasil. Nós temos sido divulgadores do Hatha Yoga aqui no Brasil. O Naganath de uma forma mais tradicional, até porque ele é formalmente ligado à Nata Sampradaya. Eu, embora não seja um nata e não tenha ligação formal com a Nata Sampradaya, tenho sempre procurado desenvolver um trabalho de divulgação do Hatha Yoga original, com as suas características originais, como forma de também, entre outras coisas, organizar esse conhecimento. Deixar muito claro que o que é divulgado hoje em dia como Hatha Yoga não é Hatha Yoga. Quem já viu os meus vídeos que tratam especificamente de Hatha Yoga deve ter entendido isso. Em vários vídeos eu explico isso com todas as letras, né? Deixo muito claro que o que é vendido hoje, o que é comercializado hoje, o que é apresentado hoje como prática de Hatha Yoga não é Hatha Yoga de forma alguma. E que o Hatha Yoga, como todos os yogas que sejam dignos desse nome, tem a meditação como o elemento principal, o elemento prático disciplinar principal. Tudo aquilo que se faz como Hatha Yoga precisa obrigatoriamente girar em torno da meditação. E aí eu volto no começo deste vídeo. A falta de um conhecimento claro, consolidado, apresentado de uma forma objetiva e direta, deu muita margem nestas últimas décadas à disseminação de um conhecimento que não tem relação nenhuma com esse conhecimento original. Não apenas isso, como também deu margem ao acréscimo de uma série de conhecimentos a esse conhecimento já confuso. Então a situação que a gente vê hoje e que veio se formando aí nessas últimas décadas é de um yoga, entre aspas, que não tem nada de yoga, que não tem relação nenhuma com aquilo que os mestres ensinavam e que ao mesmo tempo é repleto de elementos místicos derivados da cultura da nova era, da cultura New Age. Quem já teve contato com elementos dessa cultura deve ter se deparado com coisas como cristais, tarô, astrologia, massagens terapêuticas, incensos ou aromaterapia, meditações guiadas, práticas de yoga que na verdade eram práticas de fisioterapia apenas, viagens mentais, sugestões mentais, elementos de outras tradições espirituais, como por exemplo o budismo, taoísmo, o próprio hinduísmo, que tem inúmeras vertentes diferentes, que vão oferecendo fragmentos que depois vão sendo mesclados àquilo que se convencionou chamar de yoga. Enfim, uma confusão imensa.
ao ponto de você se deparar com práticas de yoga, entre aspas, que são apenas práticas posturais, ou se deparar com práticas de yoga em que você precisa imaginar uma luz violeta, você tem que imaginar um avatar X ou Y, você vai ter práticas interativas de massagens, de aromaterapia, enfim, uma confusão imensa. Eu não quero aqui desmerecer cada uma dessas coisas, né? Então, por exemplo, eu sei que existem pessoas que desenvolvem trabalhos seríssimos, importantíssimos e muito consistentes na área, no campo da astrologia, no campo da aromaterapia, no campo da massagem terapêutica, no campo da fisioterapia, enfim, todos esses campos, eles têm qualidades em si mesmos. E existem em cada um desses campos profissionais muito sérios, devotados a desenvolver trabalhos muito sérios nesses respectivos campos. O que eu digo aqui é que, à medida que fragmentos desses campos são colhidos e misturados em algo confuso chamado de yoga, como eu disse, aqui no Brasil, o yoga começou de uma forma confusa. Começou ligado ao espiritismo, por exemplo. Depois foi se abrindo para outras coisas. Então, à medida que você pega fragmentos desses outros campos de conhecimento, muitos deles campos de conhecimento esotéricos, espiritualistas, transcendentalistas, enfim, e você vai trazendo fragmentos disso para dentro de algo que havia sido chamado de yoga e cuja origem era extremamente confusa, você cria algo, um monstrengo, que é ainda mais confuso e mais caótico. E o resultado disso é uma disciplina, ou são disciplinas nomeadas de yoga, que nada tem de yoga e que nunca vão aproximar você daquilo que o yoga é genuinamente. O que eu quero dizer é que por meio dessas práticas chamadas de yoga, você nunca vai conseguir sequer entender aquilo que Patanjali ensinava nos Yoga Sutras. Os natas tântricos ensinavam quando falavam de Hatha Yoga. Aquilo que Nisargadatta Maharaj ensinava, Ramana Maharshi ensinava. O yoga verdadeiro. Você vai se tornar cada vez mais preso a essa confusão. Talvez você se torne até muito habilidoso na realização de posturas, por exemplo, no caso das vertentes em que a prática postural é a mais importante, e a gente sabe que a maioria das vertentes tem a prática postural como o elemento principal. Mas você também pode se tornar habilidoso, enfim, em mentalizações com um teor espiritualista, com viagens mentais do tipo visualizações de avatares, de cores diferentes, meditação dos chakras, meditação Kundalini, meditação para despertar a Kundalini, meditação, enfim, você pode se tornar habilidoso nessas coisas, mas estas coisas em si não têm o poder de levar você para lugar nenhum além do lugar em que você já está. Em outras palavras, estas práticas elas têm o poder de fazer você se sentir confortável onde você está. Fica esse alerta. É extremamente importante entender o que é o yoga, o que é o Hatha Yoga, quais são os seus propósitos com estas práticas, para que você consiga enxergar também até que ponto aquilo que você escolheu fazer realmente leva você na direção que você está buscando. E quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar no yoga, inclusive nas origens históricas de cada coisa que você decidiu fazer, você vai ter condições de enxergar
até que ponto você deve ou não continuar fazendo o que você faz. Como eu disse agora há pouco, o yoga no Brasil, ele nasceu de uma confusão. Ele nasce de uma forma confusa e ele se perpetua de uma forma confusa até os dias de hoje. Por meio de um acréscimo, eu diria, doentio, de coisas que ninguém imaginaria que pudessem ter alguma relação com o yoga, porque não tem. Então, à medida que você se perpetua nessas coisas, você se mantém aberto para essa confusão. E à medida que essa confusão se instala e se cristaliza em você, menos conhecimento a respeito de você mesmo você vai ter. Menos conhecimento a respeito de yoga você vai ter. Menos entendimento a respeito do yoga original você vai ter. E cada vez menos acesso a esses conhecimentos originais você vai ter. Em outras palavras, quanto mais você se abre para essa confusão, mais você se fecha para aquilo que o yoga realmente é. Acautele-se, portanto, abra bem os olhos, fique bem atento e evite o excesso de misticismo que tem marcado o yoga nestas últimas décadas. Repito também o que eu disse no começo. Yoga é meditação. Yoga é prática de silêncio. Se a sua cabeça está cheia de coisas justamente por causa da prática que você está fazendo e que o seu professor está chamando de prática de yoga, tem alguma coisa errada aí. Já passei por práticas, entre aspas, de yoga, em que o professor ficava 2/3 da aula falando dos estudos que ele vinha desenvolvendo acerca do yoga, acerca das origens modernas do yoga, a respeito do trabalho de outros pesquisadores. Ok, isso tem alguma validade em termos acadêmicos, em termos científicos, né, de uma pesquisa histórica, mas alunos que se reúnem para se aprofundar e praticar o yoga a partir das orientações desse professor, esperam o quê? Poder vivenciar o silêncio. E, no entanto, aquele professor estava ali falando o tempo todo, sem parar, explicando aquela pesquisa que ele fez, o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é... Blá, blá, blá. Enfim, não é isso. Eu sei que, de alguma forma, eu também estou fazendo essa barulheira excessiva aqui neste vídeo. Mas, como eu já disse em outros vídeos meus, eu não posto vídeos todos os dias aqui. Não espero que você fique muito tempo aqui me acompanhando nesses vídeos, porque eu sei que o essencial é não apenas livrar-se do excesso de misticismo, mas também do excesso de intelectualismo, do excesso de filosofismo, para que você consiga realizar a sua prática de silêncio. Essa é a essência do yoga. Não quero que você fique aqui me ouvindo o tempo todo. Eu publico vídeos aqui uma vez por semana, então acho que isso já é ruído o suficiente. Você tem 10, 15, 20 minutos, às vezes eu faço vídeos maiores com 30 minutos, tem aí de 15 a 30 minutos por semana para me escutar aqui, neste canal. Eventualmente eu publico mais um vídeo, um segundo vídeo na semana, mas não vou além disso. Não espero que você fique aqui muito tempo me escutando. O que eu quero é que você pratique. O que eu quero é que você se sente e realize sua prática de silêncio. Que você se desenvolva nas suas técnicas para meditar, porque isso é o yoga. Qualquer coisa além disso é misticismo excessivo, é o resultado de uma contaminação promovida e perpetuada por meio da cultura New Age, por meio da cultura da nova era, que abrange desde, como eu falei, desde cristais, incensos, até gnomos, até massagens, até, enfim, tudo que vocês puderem imaginar que possa ser encarado como esotérico, como elementos da nova era, já foram conectados ao yoga. Passe longe dessas coisas. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário.
Se esse assunto parece controverso para você, se você discorda do que eu falei, pode deixar um comentário também, a gente vai conversando, eu vou esclarecendo as dúvidas que forem necessárias. E dê uma olhada nos links que eu deixei na descrição. Tem coisa aí que vai te ajudar. Obrigado e até a próxima.